Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Eu voltei para ler o segundo Reis, que é o 20, que fala sobre a doença e cura de Ezequias. Naquela época, Ezequias foi atingido por uma doença mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, veio dizer-lhe: Assim fala Javé, põe ordem em tua casa, porque vais morrer. Não sobreviverás. Ezequias virou o rosto para a parede e assim rezou a Javé: Javé, lembrai, por favor, de como andei fielmente e com toda a integridade de coração diante de vós, fazendo o que era agradável a vossos olhos. Ezequias chorou abundantes lágrimas. Antes que Isaías deixasse o pátio central, veio uma palavra de Javé dizendo: Volta e diz a Ezequias: Chegou chefe de meu povo. Assim fala Javé, Deus do teu antepassado Davi. Escutei tua prece e vi tuas lágrimas. Vou curar-te. Em 3 dias subirás ao templo de Javé. Acrescentai 15 anos à tua vida. Lembrar-te-ei a ti e a esta cidade, da mão do rei da Assíria. Protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de meu servo Davi. Isaías disse: Tomai um pão de figos. Tomaram-no e o aplicaram sobre a úlcera, e o rei ficou curado. Ezequias perguntou a Isaías: Qual é o sinal de que Javé vai me curar e de que, dentro de 3 dias, subirei ao templo de Javé? Isaías respondeu: Eis da parte de Javé o sinal de que realizará o que disse. Queres que a sombra avance 10 degraus ou que retroceda 10 degraus? 10 degraus? Ezequias disse: É fácil que a sombra avance 10 degraus, mas não que retroceda 10 degraus. O profeta Isaías invocou Javé, que fez a sombra recuar 10 degraus, que já havia descido na escada de Acás. Os embaixadores da Babilônia. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, mandou cartas e um presente a Ezequias, pois ouviram falar que Ezequias estivera doente. Ezequias deu audiência aos mensageiros e lhes mostrou toda a sala do tesouro, a prata, o ouro, os aromas, o óleo precioso, bem como seu arsenal e tudo que havia em seus armazéns. Não houve nada em seu palácio ou em todos os seus domínios que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e perguntou-lhe: Que disseram aqueles homens e de onde vieram para te visitar? Ezequias respondeu: Vieram de um país longínquo, da Babilônia. Isaías continuou: Que é que viram em teu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Nada há em meus armazéns que eu não lhes tinha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Escuta a palavra de Javé. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, tudo que teus antepassados acumularam até hoje. Nada ficará, diz Javé. Dentre os filhos que te nasceram, que tiveres gerado, tomarão alguns para serem eunucos no palácio da Babilônia, do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: É favorável a palavra de Javé que anuncias? Com efeito, ele pensava: Por que não? Pelo menos haverá paz e segurança enquanto eu for vivo. Morte de Ezequias. O resto da história de Ezequias, todas as suas façanhas e tudo como construiu o açude e o canal para levar água à cidade, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Ezequias adormeceu com seus pais e seu filho Manassés, e seu filho Manassés reinou em seu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Tem 4 minutos só. Eu vou ler mais uma passagem. Eu vou ler o 21. Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Afisiba. Ele fez o que é mau aos olhos de Javé, imitando as abominações
das nações que Javé havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos de Ezequias, seu pai, havia destruído. Ergueu altares a Baal, fabricaram um tronco idolátrico, como havia feito Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhes prestou culto. Construiu altares no templo de Javé, do qual Javé dissera: é em Jerusalém que colocarei meu nome. Edificou altares para todo o exército do céu nos 2 pátios do templo de Javé. Fez passar seu filho pelo fogo, praticou a magia e a adivinhação. Estabeleceu a necromantes e feiticeiros. Multiplicou as ações que Javé considerava má, provocando assim sua ira. Colocou o ídolo de Acera, que mandara esculpir no templo do qual Javé dissera a Davi a seu filho, Salomão. Neste tempo e em Jerusalém, cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel, colocaram meu nome para sempre. Não mais farei com que os pés dos israelitas vagueiem longe da terra que dei a seus pais, contanto que se dediquem a praticar tudo o que lhes ordenei, segundo toda a lei que meu servo Moisés lhes prescreveu. Mas eles não obedeceram. Manassés os corrompeu, a tal ponto que fizeram mais mal que as nações que Javé havia exterminado diante dos israelitas. Então Javé falou por intermédio de seus servos, os profetas: já que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, procedendo ainda por tudo o que tinha feito antes dele os amoreus, e fez pecar também Judá com seus ídolos, assim fala Javé, Deus de Israel: eis que faço cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tal que fará retinir os 2 ouvidos de todos que dela ouvirem falar. Passarei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, que se vira para baixo depois de haver sido limpado. Abandonarei os restos de minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e eles servirão de presa, de espólio a todos os seus inimigos, porque fizeram o que é mal aos olhos e provocaram minha ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Manassés derramou sobre o sangue inocente em quantidade tão grande que inundou Jerusalém de um lado a outro, sem falar os pecados que fez Judá cometer, procedendo mal aos olhos de Javé. O resto da história de Manassés, tudo o que fez, os pecados que cometeu, não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Osa. Seu filho Amon reinou em seu lugar. Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Mesalamete. Era filho de Aros e natural de Geteba. Ele fez o que é mal aos olhos de Javé, como havia feito seu pai Manassés. Seguiu em tudo a conduta de seu pai, prestou culto aos ídolos que ele havia servido e prostrou-se diante dele. Abandonou Javé, Deus de seus pais, e não seguiu o caminho de Javé. Os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou rei em seu lugar seu filho Josias. O resto da história de Amon, o que ele fez, não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Sepultaram-no em seu túmulo no jardim de Osa, e seu filho Josias reinou em seu lugar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia. Temos, meus amores, que prestar culto só aquele lá de cima, só nosso Pai. Adorar só nosso Pai. É só Ele. Tá difícil hoje em dia falar da palavra do Senhor. Muito difícil. Mas a gente não pode desistir. De jeito nenhum. Porque Deus é nosso Rei. Ele é nosso Pai. Ele nos deu a vida. Ele nos dá a sobrevivência. Ele faz cair a chuva. Ele faz vir o sol. Ele faz a gente ficar doente, mas Ele cura. Deus é bom o tempo todo. Nós temos que acreditar. Nunca deixar de acreditar.
Mesmo que passamos pelo vale terrível, passamos por temeridade, mas lá na frente nós vamos encontrar com Deus. É nisso que eu creio e penso. Que Deus abençoe a todos. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.